Olá, eu sou Saor Lucena. Seja bem-vindo ao Evangelho em Questão. Hoje nós vamos falar sobre a pena de morte. E a pena de morte, ela é citada nas Escrituras? A Bíblia a apoia ou é contrária a ela? E no Brasil, será que poderíamos inserir essa lei ou não seria algo benéfico? É sobre isso e muito mais que vamos falar no programa de hoje. E quem está conosco é o professor Bruno César, que é formado em teologia e mestre em teologia pela Juvep, não é isso? Professor dos seminários Juvep também e do ISAED. É essa a pronúncia? É isso mesmo. É um grande prazer tê-lo aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Saó. Obrigado a todos que estão assistindo. O prazer é nosso. E você também é autor, certo? Se eu não me engano, você já escreveu 3 livros. Fala um pouquinho desses livros para o pessoal que está em casa, que ainda não conhece. Sim. Deixa eu pegar aqui. Publiquei 3 livros. Esse aqui está fazendo aniversário agora. Tem mais ou menos um ano que publiquei. Recursos para o estudo bíblico na igreja local. Deu para pegar aí. O segundo saiu em julho desse ano com uma aluna, junto com a aluna Ellen de Cássia. O Evangelho Ostentação não é sobre funk gospel, é sobre o movimento da teologia da prosperidade. Sim. E o terceiro saiu em setembro, Novo Testamento, Desafios Históricos e Atuais. É o trabalho de conclusão de mestrado, meu trabalho de conclusão de mestrado, que é sobre o cânon do Novo Testamento. Fica a dica para um próximo programa aí. Isso aí. E para quem quer adquirir um desses livros, como fazer? Podem acessar o meu site, bruno-cesar.com, e lá tem tudo. Tem e-mail, Facebook, tem tudo. É isso aí. Então vamos começar com uma pergunta mais óbvia, né? O que é a pena de morte? Bem, a pena de morte, também chamada de pena capital, é a punição por alguns crimes com a própria vida do culpado. Isso é a pena de morte. E alguns países aceitam, a maioria dos países hoje em dia já não aceita mais. Isso é a pena de morte. E nos locais em que ela é legalizada? Você acabou de dizer que em alguns países ela não está mais sendo aceita. Nos locais que ela ainda é aceita, os resultados são bons ou são ruins? Como é que você vê isso? Olha, em termos numéricos, é um pouco difícil dizer que ela tem tido resultados positivos. No entanto, eu quero saber qual vai ser o próximo brasileiro que vai traficar drogas para a Indonésia. Depois do Marco Asher, que foi o brasileiro executado há pouco tempo, há poucos meses, o primeiro brasileiro executado pela pena de morte, né? Vai ser difícil ter algum brasileiro que vai traficar drogas para um país como a Indonésia. Então, por essa perspectiva, tem tido ótimos resultados, sim. Então, justamente pegando aí a questão do brasileiro, você acha que a pena de morte ela deveria ser instituída no Brasil ou você acha que ele ainda não está pronto para uma lei, uma pena como essa? Olha, o próprio brasileiro, e eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, acredita que o Brasil não é um país de pessoas pensantes. No discurso de muitos, o Brasil é como um país de pessoas retardadas, que o Brasil nunca está pronto para nada, para pena de morte, para o porte de armas e para uma série de coisas. Então, eu acredito que o Brasil está, sim, pronto para a implantação da pena capital, justamente pela onda de crimes que vem sendo acometido. O Brasil é um país extremamente violento, mata-se mais aqui do que numa guerra, são cerca de 50 mil homicídios por ano, fora sequestros, assaltos, estupros e tudo mais. Então, nada melhor do que implantar a pena capital num país como esse. Agora, isso aí já é o fim das coisas, né? Tem coisas que devem ser adotadas antes da implantação da pena de morte, na minha opinião. No caso, então, o Brasil precisava ainda ser preparado em alguns requisitos para, então, ser implantada a pena de morte. Seria isso? Seria isso, mas dando passos contra a criminalidade. Não que o brasileiro não esteja pronto, que mentalmente não seja capaz de aceitar, não é isso. Eu acho que tem alguns passos que podem ser dados antes, como, por exemplo, a revogação do Estatuto do Desarmamento, que está para ser revogado, né? A redução da maioridade penal, que está para ser revogada também, agora vai para o Senado. E após isso, a pena capital. Isso aí. Falando então para a Bíblia agora, vamos correr para a Escritura, Vamos lá. Para a Palavra de Deus. Ela é citada nas Escrituras, a pena de morte? A pena de morte não apenas é citada na Bíblia, como a sua origem é bíblica.
E a origem da pena de morte vem antes mesmo da lei do Antigo Testamento. A pena de morte é definitivamente instituída em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz que o homem é tão digno por ser formado à imagem e semelhança de Deus, que a única pena que satisfaz a culpa pelo homicídio é a morte do culpado, porque ele matou um homem que é imagem e semelhança de Deus. E aí o Estado deve executar a pena de morte. Agora, antes disso, o próprio Caim, após cometer o primeiro homicídio da história, ele já se achava culpado, já se achava digno de receber a pena capital. E ele disse a Deus: e agora, o que é que vai ser de mim? Quem me encontrar vai me matar, porque ele sabia que era culpado e digno de receber a pena capital. E aí você falou justamente do Antigo Testamento, que é quando as pessoas vão ler a Bíblia, muitos dos leigos fazem uma dicotomia, né, entre o Antigo e o Novo, como eles não fossem uma continuidade, e dizem basicamente o seguinte: no Antigo você lê e você encontra a pena capital, e você encontra como se a Bíblia, como se Deus estivesse a favor. Mas quando você vai para o Novo, e você chega lá na época dos discípulos e de Jesus, aparentemente há uma contradição com o Antigo, como se agora Jesus estivesse dizendo não há mais pena de morte. Então, qual é a verdade? Há uma contradição ou as pessoas estão lendo da maneira errada? Totalmente uma leitura equivocada, né? É uma leitura de um analfabeto funcional. Lê, junta as sílabas, mas não consegue compreender a mensagem. Na verdade, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E o primeiro a executar a pena de morte é o próprio Deus, quando ele disse que no dia que o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Então, Deus foi o primeiro a instituir a pena de morte para o crime, que era o pecado de comer um fruto proibido. A pena de morte é vista na Bíblia antes da lei do Antigo Testamento. Ela não é da lei, ela está na lei, como outros aspectos, como o dízimo, por exemplo, que está na lei, mas não pertence à lei. Ou seja, da lei. É antes da lei. E outro sacerdócio, né? No caso do dízimo, que não é o de Arão, não é o da lei, é o de Melquisedeque. Então, ela é citada e defendida no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, com a instituição da lei, através de Moisés, 23 crimes eram passíveis de punição com a vida do culpado. No Novo Testamento, as pessoas confundem ao ler o Novo Testamento aquela questão de virar a outra face, dar a outra face pro agressor, e dizem que aí Jesus aboliu a pena de morte, tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos misturando alhos com bugalhos. Porque no caso do contexto de dar a outra face, é no contexto de relacionamento. Se alguém te ofende, você deve dar outra face. Não diz que se alguém vem te matar, você deve dar outra face. Pelo contrário. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus se submeteu à pena capital, ele morreu por causa disso, pela pena de morte. Paulo, em Atos 25:11, disse que se tivesse cometido algum crime passível de morte, ele se submeteria, mas como não fez, apela para César, e aí ele vai para Roma para se encontrar com Nero e provavelmente morrer sob as mãos de Nero. E Paulo escrevendo a carta aos Romanos, diz que a autoridade que foi instituída por Deus, isto é, o Estado, ela porta a espada, que não era para fazer cafuné em ninguém, a espada, nem para dar tapinha no bumbum de menino mal educado, mas o Estado, a autoridade instituída por Deus, porta a espada para punir quem pratica o mal. Também não diz ressocializar. Em primeira instância, o Estado foi instituído por Deus para punir quem pratica o mal, que naquele caso era com a espada transpassando o pescoço do culpado. E fale um pouquinho então da lei do olho por olho, né, o dente por dente, que é falado no Antigo Testamento também. Como é que essa lei ela era dita na época e como é que ela está colocada no Novo Testamento hoje? Muito bem. Geralmente, Saul, as pessoas interpretam essa questão do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, que está lá em Êxodo capítulo 21, como um recurso de que se você me ferir, eu tenho que te matar. Não é isso.
A ideia é de provocar o mesmo dano no ofensor, no agressor, para que aquilo ali regulamentasse que mesmo o agressor fosse punido devidamente. Ou seja, se alguém fere o teu olho, não mate. O Estado, a lei, instituía que o olho dele também deveria ser punido. Na verdade, Deus está instituindo aquilo ali, porque é algo já mais antigo do que a lei, mas Moisés aproveita, com orientação divina, é lógico, para colocar na lei, e injeta misericórdia nos relacionamentos. O olho por olho era para injetar misericórdia nos relacionamentos. E hoje em dia, ela é vista sobre a ótica de Cristo. De forma que, nos tempos bíblicos, as pessoas pensavam, nos tempos do Velho Testamento, que só era adultério, por exemplo, se um homem fosse para a cama com outra mulher, a não ser sua esposa. E Jesus abre o leque, mostra que o problema é muito mais interno do que externo. De forma que se eu desejo a morte de alguém, eu já sou homicida. E por já ser homicida, eu já mereço morrer. E aí quem vai executar é Deus. A não ser que nós recebamos o perdão por meio de Jesus Cristo. Então, o propósito da lei do Antigo Testamento sempre foi de conduzir o pecador até Jesus Cristo, mostrando que ele é pecador. Paulo mesmo diz que não saberia que era pecador até conhecer a lei. Por quê? Porque a lei diz, não cobiçarás. Como ele sabe que cobiçava, e aí ele sabia que não tinha mais culpa para ele, não tinha choro nem vela, tinha que se render a Jesus Cristo. Esse é o propósito da lei, mostrar que nós, seres humanos, não somos bons, mas Deus é bom e misericordioso. Então, só concluindo, a lei do olho por olho, ela é uma lei de misericórdia, ao invés de ser um incentivo à agressão, ao devolver o que lhe foi ferido, ela é apenas para limitar, seria isso, não é verdade? Exatamente. Ela delimita os padrões da punição do culpado. Se você quer saber mais sobre a pena de morte, se você quer saber mais sobre o que Jesus diz sobre isso, como o ensinamento de amar ao próximo se relaciona com a pena de morte, não saia daí, vamos a um pequeno intervalo. Vamos conhecer mais? Olá, estamos de volta com o Evangelho em Questão. Se você não pôde assistir ao primeiro momento da nossa entrevista sobre a pena de morte, fique ligado no nosso canal do YouTube. Lá você encontrará esse programa e também muitos outros para assistir. No programa de hoje, quem está nos ajudando é o professor Bruno César. E agora, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que já foi dito no último bloco. A gente falou sobre a lei do olho por olho e o senhor explicou um pouquinho ela. Mas eu quero saber como é que essa lei se relaciona com o mandamento de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo. Não seria uma contradição? Ótima pergunta e difícil também. Olha, o ensinamento do Senhor de amar o próximo diz respeito a ajudar as pessoas. Isso pode ser comprovado biblicamente pela história que Jesus contou em relação a quem seria o próximo daquele que faz aquela pergunta, que é a história do samaritano, que demonstra ser bom, embora o texto bíblico não diga que ele é bom, a gente diz que é o bom samaritano mesmo assim, que ajudou uma pessoa que estava ferida no caminho, que foi assaltada e tudo mais. Então, ajudar o próximo, amar o próximo, é ajudar a quem estiver ao nosso alcance, tá? E nós amamos o próximo quando punimos também os culpados, os criminosos. Nós ajudamos o próximo quando tiramos um elemento de circulação que está matando, roubando, estuprando. Nós amamos o próximo, amamos a nossa família, os nossos familiares, amamos os cidadãos de bem que querem viver bem, viver pacificamente numa sociedade, instituindo as punições que o próprio Deus institui na sua palavra. Deus nunca tomou o inocente, o culpado por inocente. Ele sempre pune, sempre há maldições para quem anda transgredindo a lei, seja do Senhor, seja as leis humanas, tá? Então não há nenhuma contradição nisso. No caso, elas seriam complementares, não é isso?
Mas e a misericórdia do Senhor? Porque apesar dele ser justo, ele também é um Deus de misericórdia. Como ela entra em relação a quem errou, não simplesmente a quem sofreu? Como é que essa misericórdia é implantada? Olha, a misericórdia de Deus dura para sempre, conforme diz a Bíblia, e Deus já deu misericórdia às pessoas, concedeu misericórdia aos seres humanos, fazendo com que cada pessoa seja livre até certo ponto para pecar ou não pecar, no sentido criminal. Então, alguns dizem que há bandidos porque não há educação. Isso está longe demais de ser verdade. Hoje em dia, o bandido que está preso, por exemplo, tem acesso à internet, passa o dia tramando pelo WhatsApp, pelo Facebook, por sabe-se Deus mais por onde, mas ele não tem vontade nem coragem de fazer um curso profissionalizante, ou que está preso ou que está para ser preso. Porque ele é vagabundo mesmo, porque ele gosta de praticar o mal, ele sente prazer em praticar o mal, ele não tem coragem, é preguiçoso, não tem coragem de trabalhar, de acordar cedo, enfim. Então, essa pessoa já teve a oportunidade dela, ela não precisa de outra oportunidade. Eu nasci e me criei num bairro muito pobre aqui em João Pessoa, morei em Campina Grande também, num bairro pobre. Boa parte dos meus amigos de infância e de adolescência foram presos ou foram mortos pelo tráfico. Graças a Deus eu nunca usei drogas, consegui estudar. E quais as oportunidades que eu tive diferente deles? Nenhuma. Nós jogávamos bola juntos, andávamos de bicicleta juntos, mas eles escolheram praticar crimes. E aí a consequência é a cadeia ou cemitério, infelizmente. Mas e no caso daquelas pessoas que, por mais que elas tenham tido um certo acesso ao estudo, elas não tiveram um certo acesso à educação? Os pais não eram bons exemplos, eram pessoas que já estavam envolvidas nesse mundo do crime e coisa do tipo. Você não acha que isso seria um agravante para ele ter chegado lá e seria algo para diminuir a culpa dele no crime cometido? Isso é totalmente subjetivo, Saulo. Um homem que tinha filhos gêmeos e era alcoólatra, estava sendo estudado por um sociólogo. E o sociólogo decidiu, baseado na teoria de John Locke, que somos frutos do meio, entrevistar os dois filhos, os irmãos gêmeos, separadamente. E ele fez a mesma pergunta para os dois. Por que você é assim? Sendo que um daqueles rapazes era alcoólatra e o outro era abstêmio, não ingeria álcool de forma alguma. E a resposta dos dois foi a mesma. Tanto o alcoólatra quanto o abstêmio disse: tendo um pai como o meu, o que mais eu poderia ser? Isso diz respeito à visão que eles tiveram do mundo. O alcoólatra viu que era fracassado porque o pai era fracassado. Mas, na verdade, o mais fracassado não era o pai, era ele. Que, além de ser um fracassado, alcoólatra, botou a culpa no pai, nem assumiu a culpa. No tempo que eu era criança, meu avô dizia que um homem desse não era homem, era um moleque. O outro, o abstêmio, disse: tendo um pai como o meu, isto é, alcoólatra, o que mais eu podia ser, se não abstêmio? Tendo em vista que eu sei que o resultado do alcoolismo é esse fracasso que é o meu pai. Então, tudo é uma questão de perspectiva de como o indivíduo vê. Se fosse por isso, as pessoas que não estudam... Meu pai estudou até a 8ª série, minha mãe estudou até o 3º ano do ensino médio, nunca entraram na faculdade. Então, eu também não deveria ter entrado para o seminário, ter feito curso superior, especialização, mestrado, nem nada. Entendeu? Isso é um argumento de gente preguiçosa, de gente que não quer encarar de frente a vida, gente que tem medo da vida, gente fracassada. Isso não é um argumento cientificamente provado, nem um argumento válido, não, na minha opinião. Então, para falarmos um pouquinho sobre Jesus novamente, como nós podemos dizer que a pena de morte ela é apoiada por Deus, é apoiada pela Bíblia, quando em certos casos Jesus parece ir contra essa pena, como é o famoso caso da mulher pega em adultério. Então, ali ele aparentemente ele estava negando a aplicação da pena, ele se nega a jogar as pedras e meio que estimula de alguma forma os outros a também não fazerem aquilo. Não seria então Jesus apontando para negar a pena de morte? De maneira alguma. O discurso de Jesus é tão duro, que em Mateus capítulo 10, versículo 34, ele diz que não veio trazer paz à terra, mas veio trazer espada. E ele veio dividir mesmo, colocar pai contra filho, filho contra pai, isto é, aquele que decidir segui-lo
e enfrentar muitos problemas mesmo. No caso da mulher apanhada em adultério, João 7, 53 a 8, 11, aquela passagem é uma passagem que provavelmente não é canônica, mas é histórica. Isto é, provavelmente não foi escrita pelo próprio João, mas deve ter acontecido de verdade. Em manuscritos antigos do Novo Testamento, aquela passagem é uma passagem flutuante. Isto é, ela aparece em outros livros do Novo Testamento. Aparece mais em Lucas. E, enfim, isso é tema para outro programa, mas analisando a passagem apenas, nós podemos perceber que, em primeiro lugar, a mulher que foi apanhada em adultério não pôde ser apedrejada porque faltaram testemunhas. Tinha que ter pelo menos 2 testemunhas para que ela fosse apedrejada. E nenhuma testemunha ficou ali. Quando Jesus disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos foram embora, então sem testemunha não podia haver apedrejamento. Tá? Outra questão é que o próprio Jesus se coloca no lugar da mulher e ela não vai mais precisar morrer, porque ele vai morrer no lugar dela. Ele vai morrer no lugar dela. Por quê? Porque ela está arrependida. E a história termina quando Jesus diz que ela deve ir e não pecar mais. E não pecar mais. Mas ela não pôde ser apedrejada porque não tinha mais testemunha. Mas pegando então justamente essa parte do arrependimento. Como vamos saber que quando uma pessoa realmente se arrependeu, então nesse caso Jesus morreu por ela também, se for por essa citação, e aí ela não deveria mais sofrer essa pena de morte? Como é que vamos identificar essas situações? Não. A pena de morte deve permanecer. É por isso que, apesar das minhas posições em elas favoráveis à pena de morte e outras questões mais, sou totalmente favorável da capelania no presídio. O evangelho deve ser pregado no presídio, por exemplo, para criminosos que estão ali pagando pelos seus crimes, porque a pena dos seus crimes eles devem pagar aqui. Mas é possível que, se eles se arrependerem, sejam salvos também, tá bom? No caso dessa mulher que erroneamente é atribuída a Maria Madalena, né? A primeira pessoa a fazer isso foi um papa, atribuir que aquela mulher era Maria Madalena. O texto não diz quem era, não diz o nome dela. Foi uma exceção, na verdade, foi uma exceção. Tá? Mas é possível ser condenado à pena capital e ser até executado, e na hora que o criminoso for executado, ele vai para o céu, caso ele tenha se arrependido de seus pecados na prisão, por exemplo. De verdade mesmo, né? Jesus veio para salvar aquele que se arrepender. E se ele se arrepender, mesmo aquele homem que estava crucificado ao lado do Senhor, ao ser perdoado por Jesus, Jesus não mandou tirar os cravos da mão dele e deixar ele descer da cruz, não. Não, deixa ele morrer porque ele é culpado mesmo. Mas ele não vai mais perecer eternamente, ele vai para o paraíso com o Senhor. E pegando justamente esse trecho do arrependimento. Muitas pessoas veem, a pessoa faz o que quer na vida e quando chega no final ela se arrepende e é salva. O que seria se arrepender-se? Seria simplesmente chorar e ver que agora eu vou ser condenado e por isso eu quero desistir? Arrepender-se dos pecados, embora não seja o nosso tema, é aceitar que a pessoa é o culpado por ter praticado aquelas ofensas em primeira instância contra Deus, porque todo pecado é em primeira instância contra Deus e eventualmente contra as pessoas, contra a sociedade, e aí colocar-se como culpado perante Deus, que é o juiz, e aceitar que Deus atribua a graça de Jesus a você. Numa linguagem em português, já que eu falei teologuês, é saber que é pecador e que não tem como entrar no céu, mas somente por meio de Jesus Cristo pode entrar no céu. Amém. Falando agora dos argumentos contra a pena de morte, por mais que você já tenha dito que é a favor, quais são os principais argumentos usados pelas pessoas que são contra essa pena? Bem, os principais argumentos são de que a pena de morte não resolveu em nação nenhuma do mundo o crime, e por resolver, essas pessoas dizem extirpar, eliminar. Então, onde é crime matar e há a pena de morte, continua havendo homicídios. Outra questão que falam é do amor ao próximo, que Jesus instituiu, pregou, não necessariamente instituiu, mas pregou sobre o amor ao próximo, fazer o bem, amar o próximo como a si mesmo e tal. Outros fatores, outros argumentos bíblicos são esse da mulher apanhada em adultério, o pecado de Davi com Batseba, em que Davi era passível de morte também, mas Deus não executou, e de que os direitos humanos, né? Os direitos dos manos, porque quando eu fui assaltado, minha prima foi assaltada,
e o nosso direito humano de transitar livremente pelas ruas da nossa cidade foram notoriamente infringidos, ninguém veio me defender. Mas, quando algum vagabundo é preso e aparece com alguma mancha, sei lá, às vezes foi até uma queda mesmo, né? Às vezes nem foi uma tapa, aí não, ele não pode apanhar. Ele pode matar, ele pode estuprar, ele pode sequestrar, ele pode degolar, esquartejar, mas aí eles não defendem as vítimas, eles defendem o culpado. Então, é um monte de gente que, na maioria há muita gente boa intencionada. Há muita gente boa, bem intencionada, que é contra a pena de morte, tá bom? Mas há muita gente que ganha vida só defendendo o vagabundo mesmo, que nem acredita nesse negócio, mas está ganhando o seu e está ganhando muito, e muitas vezes até mamando nas tetas do governo, e vem com conversa mole para cima da gente, mas para cima de mim esse tipo de coisa não cola não. Então, para terminar, resuma quais são os argumentos de quem é a favor, os seus argumentos, no caso, da pena de morte. Quais são eles? Sou favorável à pena capital, em primeira instância, e sobretudo porque é uma legislação dada por Deus. O homem é tão digno de ser homem, ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus, que aquele que mata o ser humano, a única pena que satisfaz, de acordo com Gênesis 9:6, é a morte do culpado. Segundo lugar, sou favorável porque eu nunca vi alguém executado voltar a cometer aqueles crimes. Não, ele não vai resolver. Eu nunca vi dizer que o cara que morreu voltou a estuprar. Então, é profundamente eficaz. Terceiro lugar, não sejamos pragmáticos, isto é, vamos fazer apenas o que dá certo. Não, vamos fazer o que está certo. Enquanto a imprensa manipula dados, manipula os números, dizendo que não resolve, não dá certo, isso, aquilo, outro, eu fico com Deuteronômio 17:13, que diz que a pena de morte deve ser executada para exemplo dos demais. Então, entre a opinião da imprensa e a opinião de Deus, eu fico com a opinião de Deus, sempre, tá? E, na minha opinião, biblicamente fundamentado, as autoridades brasileiras vão pagar muito caro no dia do acerto de contas. Entre tantas outras coisas que a gente sabe, a gente já sabe que eles vão pagar caro, sobretudo porque não tem olhado para os princípios da palavra de Deus, que são de punição, em primeira instância, para o culpado. Exercer a justiça. Exercer justiça. Deus é justiça. E alguns cristãos podem estar nos assistindo agora e dizendo: quem é esse professor tão revoltado, tão com gosto de sangue na boca? Não, sou pacífico, você me conhece, sou tranquilo. Esse sentimento vem do próprio Cristo, que diz que uma das características do discípulo de Jesus é fome e sede por justiça. Amém. Eu tenho fome e sede por justiça. Tenho fome e sede por justiça. E o que me satisfaz, o que nos satisfaz enquanto servos de Deus, é a esperança de que quando Cristo voltar, Ele vai executar justiça plenamente. E não vai haver nem choro nem vela. O culpado vai ser punido, inclusive os meus próprios pecados. Mas como eu já creio em Cristo, não terei a salvação questionada, mas vou receber recompensa menor pelos pecados que venho cometendo. Amém. A salvação é pela graça, mas a justiça deve ser feita. Amém. Qual é o livro que o senhor recomenda para que as pessoas possam entender mais sobre isso, já que é um assunto muito complexo para falarmos num programa de meia hora? É verdade. E tem muita literatura, né? Eu escolhi esse livro aqui, A Ética Cristã, do Dr. Norman Geisler. É um excelente livro, não trata apenas sobre pena de morte, é muito mais abrangente, mas tem mais literatura bacana. Quero recomendar, se você me permitir, Fique à vontade. mais uma vez o meu site, bruno-cesar.com, bruno-cesar.com, e a partir do ano que vem, se Deus permitir, estarei com cursos online, e vai ter um curso sobre ética cristã lá, que eu estou montando, todas as aulas em vídeo, a preço acessível. E eu decidi fazer isso ao ir numa igreja e em outra, pregando a palavra de Deus e ver como o povo de Deus tem passado fome, com sermões mal preparados, mensagens bíblicas superficiais. Por isso que eu decidi escrever. Meus livros são muito baratos, eu não vou ficar rico vendendo livros. Gostaria de estar errado, mas não estou. E também estou preparando cursos online a preço barato, a preço de custo baratinho, para o povo de Deus poder aprender um pouco mais com aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém, amém.
E se vocês aí de casa querem se aprofundar mais sobre esse assunto, vão lá na Gospel Mix, procurem o livro Ética Cristã, do Norman Geisler. E para lhe ajudar, o Evangelho em Questão estará sorteando este mesmo livro. Para participar do sorteio, acesse a nossa página do Facebook, responda a pergunta e siga o passo a passo. E aí você já estará concorrendo a esse maravilhoso livro. Muito obrigado realmente pela sua presença aqui. Realmente é um assunto complexo, mas eu creio que você falou de uma maneira clara para todos os de casa. Obrigado, que o Senhor nos abençoe. E até uma próxima, se Deus quiser. Amém. E vocês aí de casa, chegamos ao fim do Evangelho em Questão. Mas se quiser aprender mais sobre o Evangelho, se quiser aprender um pouco sobre outros assuntos que já discutimos aqui, acesse o nosso canal no YouTube, o Evangelho em Questão. Lá você terá acesso a esse programa, a outros que já foram falados aqui, a entrevistas externas, minhas opiniões sobre alguns temas tratados aqui e muito mais. Acesse também nossa página do Facebook e nosso Instagram para estar por dentro de todo o Evangelho em Questão. Deus abençoe você e até a próxima.